Olá, eu sou Miriam Rezende e a proposta aqui deste trabalho, deste canal, é trazer um pouco de conhecimento para você sobre a superfície aí desse nosso planeta Terra, nas questões que se referem à geografia, meio ambiente, para que através desse conteúdo a gente possa realizar a educação ambiental, que é a nossa transformação pessoal, que é a transformação da sociedade, para que a gente possa viver em harmonia com a natureza e com tudo que nós podemos usufruir dela, porém sem destruí-la. E é nesse sentido que eu estou trazendo aqui hoje um assunto relacionado à questão populacional e à questão da sustentabilidade. Então, para a gente começar, vale sempre a gente relembrar qual que é aí o conceito de sustentabilidade. É a ideia de nós mantermos todos os recursos naturais que nós usufruímos na atualidade, nós mantermos esses recursos para as gerações futuras. É um imenso desafio, porque tudo aquilo que a gente utiliza hoje tem alguns recursos que eles não são renováveis e outros que, embora sejam renováveis, como a água, as árvores, por exemplo, nós estamos utilizando de uma forma tão acelerada que às vezes eles não estão conseguindo se renovar num tempo hábil para que a gente possa utilizar. E quem dirá se renovar para as futuras gerações. Então, sustentabilidade ambiental é um grande desafio para a gente. Mas uma outra pergunta também, uma outra questão. Por que tantas pessoas se importam com esse tema, são sensíveis a essa questão, como é o seu caso, que certamente está vendo esse vídeo aqui por esse motivo? Bem, eu posso te dizer algumas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, nós somos naturalmente seres egóicos, nós pensamos na nossa sobrevivência, no nosso conforto, de forma até instintiva. Então, se nós observamos que a natureza ela está sendo destruída, isso pode comprometer a nossa qualidade de vida e também a nossa sobrevivência. Então, a gente já acende um alerta de uma preocupação aí com essas questões ambientais. Outra questão que nos leva a sermos sensíveis à questão da sustentabilidade é porque nós temos um instinto de preservação da vida, de preservação da espécie. E com todas as alterações que nós estamos fazendo na natureza hoje, nós sentimos, de certa forma, que nós estamos destruindo a vida. Tem várias espécies que já entraram em extinção. Aí a gente acende aquele alerta também. Será que a espécie humana vai entrar em extinção? Será que tudo que nós estamos fazendo com a natureza, com o planeta hoje, vai comprometer que a vida humana se perpetue no planeta? Então isso toca a gente de alguma forma. E outro fato muito relevante também é que nós, seres humanos, nós temos uma tendência a sermos empáticos, uns mais, outros menos, é claro, né? Ou seja, o que é empatia? Nós temos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, tanto dos seres humanos que estão vivendo no presente, e nós sabemos que no presente, na atualidade, tem bilhões, não são nem milhares não, são bilhões de pessoas sofrendo por conta de mazelas ambientais. Pessoas passando fome, morrendo de fome, de sede, porque não tem água potável perto de onde elas vivem. Então, nós temos essa sensibilidade de nos colocarmos no lugar do outro e nós sentimos que a questão ambiental ela é uma emergência, a gente precisa fazer alguma coisa. E nós temos esse sentimento de empatia também com relação às gerações futuras. O que a gente está deixando aí para as próximas décadas, para os próximos séculos, para os próximos milênios? Nós tentamos nos colocar no lugar dessas pessoas que virão também, das gerações que vão ficar aqui no planeta depois que nós formos embora. Então essas são as questões principais que se referem à sustentabilidade. E é importante explicar isso aí porque algumas pessoas pensam e até falam, né? Nós, seres humanos, estamos destruindo o planeta. Não, nós não estamos destruindo o planeta Terra, nós estamos destruindo
as condições de vida nesse planeta. Nós estamos destruindo a vida, e isso é algo extremamente preocupante, extremamente relevante. E essa preocupação, ela não é de hoje. Então, vamos relacionar agora essa questão da sustentabilidade com essas teorias populacionais que já existiram há um tempo atrás e que estão existindo na atualidade. Tem uma teoria que ela é muito conhecida por muitas pessoas, que nós chamamos de teoria malthusiana, que foi criada por um economista inglês chamado Thomas Malthus. E que teoria é essa e quando que ela surgiu? E olha só que interessante, o Thomas Malthus, ele viveu na Inglaterra exatamente no lugar do planeta e na época em que surgiu a indústria. E quando a gente estuda as questões ambientais, nós percebemos que o surgimento da indústria ele é um marco que vem trazer grandes destruições ambientais. Então, Thomas Malthus vive nessa época aí. Então, esse economista ele criou uma teoria preocupado, né, com a população que começou a crescer demais na época. A Revolução Industrial ela acontece ao final do século XVIII. Thomas Malthus também ele nasce ao final do século XVIII, vive até o início do século XIX. E é justamente no início do século XIX, em 1804, que a população mundial ela ultrapassa pela primeira vez 1 bilhão de habitantes. Então isso acende esse alerta aí da questão da vida no planeta. E o Thomas Malthus ele cria a teoria de que a população mundial ela ia crescer tanto e a produção de alimentos não ia acompanhar este crescimento. Então, à medida que as décadas e o tempo fosse passando, quando chegasse até no ano 2000, de acordo com a teoria dele, as pessoas iam morrer de fome porque não teria comida para todo mundo. Hoje nós sabemos que o Thomas Malthus, naquela época, ele não foi capaz, né, era impossível ele prever como que a tecnologia iria avançar. A gente iria ter a Revolução Verde, que foi toda aquela revolução tecnológica no campo de maquinários, de insumos, que fez com que a produção agrícola e pecuária pudesse se multiplicar muito e hoje ter a capacidade de sustentar mais de 8 bilhões de pessoas. É claro que tem muitas pessoas que passam fome sim, mas não é por conta de falta de produção de alimentos, é por questões econômicas, má distribuição de renda, enfim, uma série de motivos aí, né? Mas por que a gente ainda fala de Thomas Malthus? Por que surgiram outras teorias, chamada teoria neo-malthusiana? Neo significa novo, os novos malthusianos. Também teoria eco-malthusiana. Por quê? Mesmo a humanidade tendo desenvolvendo tecnologias que trouxe a capacidade de aumentar a produtividade no campo, a natureza ela é limitada, nós somos limitados. E o limite que nós estamos observando muito hoje é parte dessa teoria neo-malthusiana, melhor dizendo, e também a teoria eco-malthusiana, elas estão se referindo exatamente à questão de recursos naturais. O que está acontecendo na atualidade relacionado à quantidade de habitantes que nós temos no planeta e à produção de alimentos e de tudo aquilo que a gente utiliza? Nós estamos pressionando, sobrecarregando demais os recursos naturais e num ritmo tão acelerado que a natureza ela não está tendo a capacidade de se regenerar e de repor tudo aquilo que ela precisa. Então, o que são as coisas mais básicas aí que a gente precisa para que a gente tenha vida? Primeira delas é a água, né? A vida surge no planeta só a partir da existência da água. Água é vital. Não existe nenhuma espécie de vida que não tenha necessidade de água. E a água, ela é um recurso renovável. A gente pode usar, a gente não é capaz de extinguir a água. Só que ela tem um ciclo e a água que a gente precisa é uma água que seja doce, potável e acessível. E essa água doce, potável e acessível, ela é bem menos de 1% da água que existe no planeta. Então nós estamos consumindo a água de forma muito acelerada, porque além dela ser vital, também
todo o processo produtivo precisa de água e ela é utilizada em grande escala. Onde mais se utiliza a água é na agricultura, né, seguido aí de pecuária, indústria, e a água que a gente utiliza, né, a utilização doméstica, a utilização urbana, ela é o menor percentual. Só que a gente tem que olhar isso aí com perspicácia, porque aí a gente vai falar assim, então a culpa é da agricultura, que absurdo, mas nós temos uma participação nisso tudo. Por exemplo, se nós desperdiçamos produtos que vêm da agricultura, a gente desperdiça, joga comida fora, a gente está desperdiçando água de forma indireta, né? Então, essa grande população que existe hoje, ela consome aquilo que ela precisa, mas ela desperdiça muito também. Nós produzimos muito lixo. Tudo as coisas que são produzidas na indústria também, por exemplo. Quantas coisas nós adquirimos, nós compramos e depois tudo isso vira lixo. Além da água, outra questão que é básica para a nossa sobrevivência, o ar. Precisamos de água, precisamos de ar. E o ar que a gente respira está cada dia mais poluído. E além de poluição para respirarmos, essa poluição está comprometendo a dinâmica do clima. Estamos contribuindo para que haja uma grande alteração climática através dos poluentes, dos gases do efeito estufa, do CO2, do metano principalmente. Então, tudo isso está fazendo com que haja eventos climáticos extremos e, mais uma vez, nós estamos comprometendo a vida. E nós temos o solo também. O solo, ele é um recurso natural não renovável. O solo, ele é uma mistura de minerais, de água, de ar, de matéria orgânica. Então, esses minerais, eles são rochas, né, que se desagregaram aí através de milhares e milhares de anos para poder formar o solo. E quanto mais ele é utilizado, quanto mais ele é assoreado, quanto mais ele é carreado para os rios, menos quantidade de solo nós temos. E nós dependemos diretamente do solo para a produção agrícola. Então, essas nossas ações, isso explica o porquê da gente retomar essa teoria de Thomas Malthus. Nós estamos pressionando muito os recursos naturais, nós estamos utilizando tudo de forma que nós estamos indo na contramão da sustentabilidade ambiental. Ou seja, ao invés da gente preservar os recursos da atualidade para que as futuras gerações usufruam, nós estamos destruindo cada vez mais. E qual que é a solução para isso aí? A solução é a gente buscar conhecimento, é a gente praticar os 5 R's, né? Vou até deixar o vídeo aqui para você ver se não viu ainda, porque eu não conheço outra forma. A gente poderia, por exemplo, que é o caso que muitas pessoas fazem, vou ocupar o avanço tecnológico. É o avanço tecnológico que está destruindo o planeta. Será? Ou será que é a forma com que nós utilizamos essas tecnologias? Eu não vejo outro caminho que não seja nós criarmos uma nova cultura, que é uma cultura contrária à cultura do consumismo, do desperdício. Isso dá nó na cabeça de muitas pessoas, porque nós temos a vontade de consumir, é prazeroso consumir e nós temos a necessidade também. Mas eu percebo que muitas pessoas, boa parte da sociedade, está fazendo isso de forma desequilibrada. E esse desequilíbrio está na produção exacerbada de lixo, de resíduos. Então, concluindo, o nosso planeta ele tem a capacidade de abrigar esses 8 bilhões de pessoas e até mais, porque nós temos projeções de que por volta de 2050 seremos aí uma média de 10 bilhões de habitantes. O planeta tem condições de abrigar tantas pessoas assim e sem comprometer a vida? Temos, na minha visão, até onde eu sei, até onde eu estudei, eu posso afirmar que o planeta tem sim, porém nós precisamos de uma mudança cultural. Porque se continuarmos nesse ritmo de consumismo, de produção de lixo, aí a gente vai estar comprometendo cada vez mais a vida, a qualidade de vida nesse planeta.
Espero ter contribuído um pouco com os seus conhecimentos. Te convido para se inscrever aqui no canal se não é inscrito ainda e até o próximo vídeo.